Olá desenvolvedores, aqui é o Papai Gamer trazendo mais um vídeo para vocês da nossa sequência de jogos da Godot 3, né? Estamos atualizando e trazendo bastante coisa nova, coisa que não tinha nos vídeos anteriores, quando era a versão 2, eu estou trazendo para vocês aqui bastante recurso novo, bastante coisa legal. Então, não se esqueçam, dá trabalho para fazer esses vídeos, eu estou trazendo conteúdo para vocês, aquele like não machuca, não dói, só apertar o joinha aí no vídeo e ajuda, né, o nosso canal a crescer aqui no YouTube, trazer mais gente. Com mais gente eu consigo ter mais motivação, trazer mais conteúdo para vocês e aí a gente forma aquela família bem legal de desenvolvedores de jogos aqui no YouTube e no Brasil, ok, gente? Então no vídeo passado a gente fez aqui, né, um sistema que faz com que o cristalzinho, quando ele começa a se movimentar, ele cria o trailzinho, fica muito legalzinho, bonitinho, super simples e não é partículas. Ok? Então vocês já estão aprendendo como que a gente consegue fazer esses trails sem fazer partículas. Isso dá para fazer muito efeito show de bola. Aí vai a imaginação de vocês. Eu ensino a usar o recurso. Então eu ensinei vocês a vir aqui, a criar o trail, a configurar o trail aqui, como que funciona os recursos, né? Já mostrei para vocês como a Godot ela faz a maior parte da programação, então vocês não precisam fazer programação pesada, vocês basicamente só tem que fazer programações que fazem controle do personagem. O que eu vou dizer para vocês, isso é muito fácil, né? É muito tranquilo em comparação de você fazer um jogo do zero, onde vocês têm que programar e calcular todos esses esquemas de linha, 3D, não sei o que, os gradientes, vocês não precisam fazer nada. Então isso é para mostrar como a Godot, na verdade, tá? Apesar dela ter linguagem de programação, você programa muito pouco para fazer um jogo. Muito pouco mesmo em comparação se você estivesse fazendo sem uma engine ou dependendo do framework com menos recursos. Então a Godot realmente alivia bastante o lado da gente quando a gente está desenvolvendo jogos, né? Então a maior parte do tempo, em vez da gente estar escrevendo códigos, porque no vídeo passado a gente basicamente só veio e colocou uma linha de código aqui, ó, né? Basicamente uma linha de código. A maior parte do vídeo, o que a gente fez? A gente ficou configurando o nosso trail. Então, se a gente pensar bem, foi clique, arruma, ajusta, deixa bonitinho e adicionou essa linha de código, ok? Então agora eu vou ensinar uns esquemas que eu estava bolando aqui para a gente aliviar um pouquinho essa questão dele ficar adicionando pontos a 60 vezes por segundo. Isso aqui vai rodar 60 vezes por segundo. Então isso aqui, quando ele está com o target ligado, a cada segundo ele vai botar 60 pontos na tela. Vocês conseguem imaginar como isso pode gerar uma sobrecarga da memória? Se você tem 4, 10, 20, 30 cristais habilitados, cada um adicionando 60 pontos na tela por segundo, isso pode ser bastante problemático, porque isso vai carregar demais a memória. Então, quando a gente está fazendo um jogo, a gente tem que se preocupar com isso também, tá? Não pode deixar tudo na mão da engine ou sair, ficou bonito, tá legal. Não é bem assim. A gente tem limitações de hardware. A gente quer fazer um jogo que seja mais democrático, que qualquer pessoa com um computador um pouquinho mais fraco consiga jogar. A gente tem que pensar em todos esses detalhes, tá? A Godot já otimiza muito o recurso aqui, só que se a gente abusar, a gente mata todo esse trabalho que os desenvolvedores tiveram, adicionando um monte de carga em cima da máquina do player, né, do jogador, e a gente está destruindo basicamente toda a estratégia que os desenvolvedores da Godot criaram para deixar o jogo mais leve, com a gente mesmo sobrecarregando, tá? Então o que a gente pode fazer, ó? Se a gente pensar bem aqui, ó, a gente está adicionando 60 quadros por segundo. Então, a cada vez que ele entra aqui, são uns 60 avos de segundo. Em um segundo, ele vai passar aqui 60 vezes. Isso é muito ruim. O que a gente pode fazer aqui é dar uma quebradinha. Em vez de ser, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui só 10 vezes, por exemplo, por segundo. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada frame. A gente pode colocar ele como 0. É a contagem de quadros do jogo. Ok? Quantos quadros a gente tem nesse jogo? Se eu pegar esse cara aqui, ó, e começar a fazer isso aqui, ó, frame mais igual a 1, o que eu estou fazendo? Ó, cada quadro que ele passar por aqui, ó, a gente tem um frame extra. Se eu vier aqui, ó, e colocar aqui, ó, print frame e executar o jogo, ó, a gente vai ver o número crescendo ali. Quando o cristal, né, estourar, ele vai mostrar os frames aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Então ele mostra quantos frames se passaram até ele morrer, ó, tá vendo? Então se a gente dividir isso aqui por 60, a gente tem a quantidade de segundos que ele ficou vivo. Então o que acontece? A gente sabe que ele ficou 243 frames
vivos, né? Então ele ficou esse tempo, essa quantidade de quadros vivos, ok? Mas a gente pode fazer um negócio bem legal. Sabe o que eu posso fazer? Ó, eu posso transformar isso aqui em segundos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu pegar aqui e colocar isso aqui, ó, por 60, tá? Eu vou dizer assim, ó, melhor ainda, se esse valor aqui for igual a 0, o que eu estou fazendo aqui, ó? Print tick, vamos chamar de tick. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando os frames que eu estou calculando aqui, dividindo por 60 e pegando o resto. Então, cada vez que isso daqui for um múltiplo de 60, ou seja, 60, 120, 180 e assim por diante, significa que passou um segundo, porque 60 quadros por segundo. Então, isso aqui, ó, eu estou calculando por segundo. Então, cada vez que ele passa aqui e dá 0, passou um segundo. Então, vamos executar e vocês vão ver que ele vai mostrar quantos segundos o cristal ficou, né? Cada vez que tiver ali, quando ele vier, ó, tic, 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 tá vendo? Cada vez que passou um segundo do cristal, ele deu um tic. Tá? Eram 3 cristais, aqui tem 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ok? Então isso aqui é um esquema muito legal para vocês poderem, por exemplo, quebrar. Então, em vez de eu adicionar isso aqui, por exemplo, né, esse trail aqui, a cada quadro, eu posso fazer, por exemplo, a cada 10 quadros. Como que eu farei isso aqui, ó? Eu posso vir aqui, ó, vamos tirar esse tick, jogar isso para cá. Se eu fizer isso aqui, ó, o que acontece? Agora eu estou dividindo a cada 10 quadros, então, né, fazendo a divisão por 6, ele der 0, significa que é 1/10, porque são 60 quadros por segundo, isso significa que é 1/10 de segundo. Ou seja, a cada 10 quadros ele vai adicionar um ponto, ok? Isso já é uma otimização. Vai gerar um probleminha, mas aí a gente ajusta, tá? Vai gerar um probleminha. Mas a cada 10 quadros ele vai jogando para você o pontinho, olha lá. Tá? Qual é o problema que vocês já detectaram aqui, ó? Quando ele está vindo para cá, ele fica dando esse tremelique no finalzinho, olha lá. Só que agora ele está adicionando o quadro 1/10 da velocidade que ele adicionava antes, o que já gera. E se vocês verem o trail final, fica bonitinho também. O problema maior está sendo o quê? Que no final ele fica com esse tremelique. E aí vocês pensam, poxa, então não dá para usar esse recurso? É aí que vem a questão da gente usar a lógica. O que acontece? Ele fica, como ele não adiciona a todo segundo, ele vai ficar um período de tempo sem adicionar. E aí de repente ele adiciona. Então ele faz com que fique esse espaço no final. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, vai sempre pegar aquele último ponto da nossa lista de pontos, o último ponto da lista, a gente faz com que ele fique na posição do cristal. Então a gente vai vir aqui, ó, no trail e vai colocar assim, ó, set point position. Aí ele vai perguntar qual é o ponto. Eu quero o último ponto que foi adicionado. Aí vai ser o tamanho total de pontos que tem dentro do trail menos 1. Então a gente vai pegar aqui, ó, trail ponto get point count, o total de pontos menos 1, ok? Então aqui, ó, eu estou pegando o último ponto que está na lista, que foi o último que foi adicionado. E qual a posição que a gente coloca ele? Coloca na posição aqui. O que eu estou fazendo aqui? Esse trail aqui, ó, ele vai pegar o último ponto dele e vai estar sempre movimentando o último ponto, colocando ele, né? Esse aqui é o nosso último ponto, na posição. Então ele vai estar sempre seguindo o cristal, evitando que dê a impressão que ele está dando aquele pulinho, porque o último ponto vai estar grudado no cristal. E aí quando ele adiciona um novo ponto, aquele último ponto deixa de ser o último ponto e ele fixa aonde está. E aí ele adiciona um novo ponto e esse novo ponto é que vai ficar seguindo o nosso cristalzinho. Assim faz com que a gente tenha bem menos adição de pontos, ok? E se a gente olhar, agora o efeito está bem bonitinho, olha lá. Porque a gente está esticando o último ponto, né? A gente pega o último ponto e estica ele, ó. Olha lá, a gente está esticando ele, ó. Só que a gente sabe, olha como fica tão bonito quanto estava antes, só que a gente sabe que está adicionando bem menos pontos. Em vez de a gente adicionar ponto a cada frame, a gente adiciona ponto só 6 vezes por segundo. Se a gente quiser, a gente pode mexer aqui, ó. Eu posso, para a gente experimentar o efeito, adicionar um frame, um ponto novo, né, a cada segundo. E aí a gente vê como que fica, ó. Ele vai esticando aquele carinha,
Ó. Tá vendo? Ele fica mais quadradão, mas é só pra gente ver o efeito, né? Ó. Tá vendo? Ó? Olha lá. A gente pode, inclusive, repara que ele não adiciona no começo, ó. Quando a gente fizer isso aqui, ó, a gente pode adicionar, no momento em que ele gera o target, em vez dele esperar um segundo, ele já gera um ponto. Logo assim, no momento que ele encontra a nave, ele já gera um ponto. E a gente consegue ver o efeito melhor. Agora, ó, ele já sai com o pontinho, ó. Fica mais quadrado, mas também funciona, tá vendo? A gente consegue ver o efeito dele esticando aquele ponto e a Godot vai desenhando, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Então, a gente consegue definir aqui o que a gente está fazendo, ó, definindo a resolução da nossa linha. Olha que show aqui, ó. Então agora eu consigo fazer um controle que define a resolução da linha. Então se eu diminuir isso aqui, por exemplo, para 10, eu vou estar adicionando, por exemplo, 6 linhas, né, por segundo, ó. E vai ficar uma resolução legal, olha lá, tá vendo? Ó? Não fica uma coisa feia e fica super leve. Então se eu tiver um montão de cristal na tela, ó, o que vai acontecer? Ó? A gente sabe que a quantidade de pontos que está lá é baixa, em comparação com a gente adicionando ponto a cada quadro. Vocês estão vendo? Então, quando a gente está fazendo um jogo, a gente tem que se preocupar bastante. Olha que legal, ó, como que tá ficando super bonito, tá vendo? Ó? E só para completar aqui, ó, para dar um plus, vamos pegar o nosso trail aqui, ó. Vamos vir aqui no Material, vamos adicionar um novo Canvas Item Material e vamos definir aqui no Blend Mode como Edge. Assim ele cria um efeito de brilho. Agora nosso trail ele fica mais brilhoso, ele adiciona uma iluminação. Olha lá, como fica bonito pra caramba, né? Ele adiciona uma iluminação e ele se soma quando um passa por cima do outro. Ó. É? E aí a gente tem um trail super show de bola, que não está usando partículas e que, se a gente pensar bem, quase não precisou fazer programação. Ó, tá? A gente precisou entender alguns conceitos para tornar tudo muito mais legal. Então aqui, o mais importante, ó, aí a gente aprendeu aqui, ó, como que a gente faz, tá vendo? Para achar uma fração do valor. Ó. Então eu quero que ele adicione apenas a cada 6 quadros aqui. Se eu quiser a cada 10 quadros eu faço isso. Então aqui ó, a gente está a cada 6 quadros. Se eu quiser melhorar a resolução, ó, agora a cada 10 quadros, eu estava a cada 6, agora a cada 10 quadros. Então a gente consegue controlar. Isso, apesar de ser uma programação, vocês estão controlando. Vocês têm o que aqui? Poder. Vocês conseguem melhorar e ajustar o jogo de vocês para ter uma resolução melhor. Ok, pessoal? A gente aprendeu aqui como que usando poucas linhas de programação e uma estratégia bem simples, ó, a gente conseguiu otimizar, aliviar recurso da máquina sem mudar muito o visual. O jogo continua muito bonito, ok? Então vamos lá, novamente, caprichem no like de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos dar aquela força para o canal crescer e se tornar referência de desenvolvimento de Godot principalmente e outras game engines aqui no YouTube. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.